Uma boa noite a todos nós. Hoje nós vamos falar sobre depressão, que é um assunto que atrai o interesse de muitas pessoas, porque muitos dentre nós, principalmente nos tempos modernos, nos dizemos depressivos. E o que é a depressão? Longe de ser uma entidade exterior ou algo que nós poderíamos dizer, bem, é isso, de uma maneira muito categorizada, cheia de sintomas, que quando nós disséssemos, bem, eu tenho uma série desses sintomas, então eu sou um depressivo, nós podemos dizer que a depressão é um estado de profundo e principalmente um estado prolongado de grande tristeza. Então, a pessoa depressiva, ela se sente triste, ela se sente insatisfeita, ela se sente muito mal, como se nada tivesse sentido para ela durante muito tempo da sua vida, muito mais do que nós podemos nos sentir de uma maneira muito comum, porque nós não estamos sempre bem. Os momentos ruins, os momentos difíceis, os momentos de tristeza e de dor, eles são necessários. Se nós estivéssemos sempre bem, nós não saberíamos valorizar esses momentos. É justamente nos momentos em que nós estamos nos sentindo tristes e estamos nos sentindo um pouco mais abatidos que nós conseguimos pensar assim, bom, eu quero estar melhor. E aí fazer todo aquele movimento que é necessário para que a gente esteja realmente melhor. Buscar coisas melhores para nós. Então, esses momentos intercalados de mais tristeza, mais dificuldade e mais alegria e mais satisfação, eles não são só normais, eles são também necessários para a nossa evolução. Mas a pessoa depressiva, ela se sente quase que sempre mal, triste, insatisfeita, angustiada, numa tristeza muito profunda. Mas como se chega a isso? Muitas vezes a gente pode pensar assim, eu estava sempre tão bem, eu sempre fui tão tranquila e de repente, de uma hora para outra, eu fui dormir feliz e acordei depressivo. Isso é uma ilusão, porque nós não nos tornamos depressivos da noite para o dia. A depressão é algo, sim, que vai crescendo. E qual é a causa, ou aonde que a gente poderia identificar o início de uma postura depressiva? São naqueles problemas que surgem na nossa vida que a gente não consegue resolver. Quando nós vamos acumulando situações mal resolvidas. Quando nós vamos acumulando uma série de questões que nós não conseguimos lidar. Então, por exemplo, eu tenho um problema com uma pessoa e isso me faz muito mal, mas eu não consigo resolver. E eu vou acumulando mal-estar decorrente disso nos meus dias e não consigo resolver aquela situação. Eu tenho uma série de situações pendentes no meu dia a dia que eu não consigo resolver. Elas me fazem me sentir muito mal. E eu vou acumulando cada vez mais sem parar, me deter no tempo e olhar para o que eu preciso fazer para resolvê-las. Eu também posso me tornar uma pessoa depressiva se eu mantiver um sentimento de ressentimento, de mágoa em relação a alguém que me fez algo e que eu não consigo ver de uma outra maneira. Então eu me sinto magoada porque aquilo que a pessoa fez me fez um mal que eu considero importante e eu não consigo resolver aquela situação. Então todas aquelas situações que os outros fizeram para nós, que a vida nos ofereceu em determinado momento da nossa trajetória, ou que parte da nossa postura modificar e nós não conseguimos modificar, que são situações mais pesadas do que a gente consegue suportar, são elas que, quando prolongadas e quando não encaradas, vão nos levar a um estado depressivo. Porque a gente chega num ponto no qual a gente se sente, bom, eu me sinto totalmente sem forças e sem condições de modificar essa situação. Muitas vezes não é nem uma postura na qual nós não queremos mudar. Ou por exemplo, a gente poderia pensar, eu me paralisei diante dessa situação. Mas quando nós nos permitimos estarmos sempre olhando para os nossos problemas do mesmo jeito, todos os dias e todos os problemas da mesma maneira.
Então, alguém me traiu, alguém traiu a minha confiança. E eu vejo aquilo de uma maneira assim, bem, a pessoa foi muito agressiva comigo, isso foi horrível, isso me fez mal, ele fez isso porque ele queria me machucar. E eu vejo isso todos os dias dessa mesma maneira. E todas as situações que vierem parecidas, eu vou ver desse mesmo jeito. Eu nunca me dou o direito de olhar de uma outra forma. Como, por exemplo, quem sabe essa pessoa fez isso? Ou as pessoas me agridem dessa maneira porque elas não sabem lidar de outra forma. Ou talvez eu, às vezes, possa até abrir espaço para que elas ajam assim comigo. Por que isso se repete tantas vezes na minha vida? Nós não abrimos um espaço para pensarmos sobre as situações e encararmos elas de uma maneira diferente. Sempre encaramos do mesmo jeito. Sempre pensamos que elas são sempre iguais. E bem, uma coisa que dificulta a gente conseguir sair de um estado depressivo é a maneira como nós olhamos hoje para as doenças da alma, os sofrimentos da alma, que são, por exemplo, as tristezas, as angústias, a depressão propriamente dita, o luto, todas essas questões que nos afligem e que não são simplesmente aquilo que vem uma bactéria lá de fora e me atinge e acaba trazendo um estado patológico para o meu corpo. Mas aquelas circunstâncias que nos deixam tristes, que nos deixam abatidos e que ferem os nossos sentimentos. A gente olhar para essas questões como doença, como algo que vem de fora e nos torna vítimas. Tem uma história que eu gosto sempre de me lembrar de uma senhora que eu estava numa loja e escutei uma senhora que falava muito alto dentro daquela loja. E ela falava com a voz num volume bem importante, assim. Eu acho que isso também já diz alguma coisa, porque alguém que precisa falar bem alto para todo mundo ouvir, até quem está lá do outro lado, também está pedindo, às vezes, um socorro. E aí ela começa a contar para o dono da loja que ela era uma pessoa depressiva. E ela era uma pessoa depressiva e, na verdade, ela usa o termo eu tenho depressão. É isso que é interessante, eu tenho depressão. É como se fosse algo que ela realmente portasse. Muitas vezes a gente chama a pessoa com alguma doença de portador, como se ela tivesse aquilo. E ela diz, eu tenho depressão. E a depressão é bem assim. Quando ela chega lá em casa, eu fico só na cama, eu não quero sair, eu não quero fazer nada, eu deixo tudo sujo, nem tomar banho eu não quero. Mas quando ela vai embora, eu fico bem. Eu quero sair, eu quero me divertir, eu quero conversar com as pessoas, eu faço tudo o que eu tenho para fazer. Muitas vezes a gente entende as coisas que nos deixam tristes, que nos deixam para baixo, como isso, como uma visita indiscreta, como uma visita que chega, nem bate na porta, entra e simplesmente pelo fato de chegar já nos deixa lá embaixo. Se a gente permanece pensando, bem, que a depressão é algo que eu tenho, e que quando ela chega, nem sou eu que decido quando ela chega e nem avisa. Eu fico mal e quando ela vai embora eu fico bem, não tem solução para isso. A solução seria arrumar um jeito de nunca mais ela entrar pela porta sem bater, mas isso é difícil de fazer. E é esse pensamento de que a depressão é algo que vem lá de fora e vai entrar dentro de mim como se eu não pudesse me defender disso. E a partir do momento em que ela se torna algo que está dentro de mim, eu sou uma vítima, isso é algo que dificulta a gente conseguir sair de um estado depressivo. E aí o que tem por consequência disso muitas vezes a gente pensar, se nós pensamos que a depressão é tão somente uma doença, que o remédio ele vai resolver a situação. O remédio vai ajudar sim. Ele vai diminuir a minha angústia, ele vai diminuir um pouco aquela sensação que aperta o meu peito, mas ele não vai lá resolver a minha situação mal resolvida do passado. Ele não vai me pegar pela mão e vai me levar lá fazer as pazes com aquele meu irmão com quem eu briguei lá atrás. Ele não vai mudar a minha vida com a qual eu não estou satisfeita. O remédio não vai fazer nada disso. Ele vai me dar condições naquele momento que eu estou lá, como com as mãos atadas, que não estou conseguindo fazer nada, para que eu me desamarre e consiga ter uma postura para ir resolver os meus problemas.
Mas se eu pensar que é só ele que vai resolver tudo, eu vou passar a vida inteira tomando remédio, diminuindo um pouco a minha ansiedade e não vou conseguir resolver a questão que realmente me torna uma pessoa extremamente triste, extremamente insatisfeita o tempo todo. É interessante a gente pensar que as situações da vida, elas são muito comuns a todos nós. Tem muitas pessoas que sofrem dos mesmos males. Quantas pessoas, vamos pegar um exemplo, quantas pessoas, por exemplo, passaram pela experiência do câncer? Algumas passaram por uma situação muito difícil e outras nem tanto. E a gente vai observar muitas vezes que pessoas que passaram pela mesma situação de doença reagiram de uma maneira diferente a ela. Então a situação ela pode acontecer na nossa vida da mesma maneira. E cada um de nós vai reagir e vai se relacionar com essa situação de uma forma diferente. E é a gente poder se dar conta dessa realidade que vai nos fazer entender que o que tem que modificar na nossa vida não são as circunstâncias, e é sim o nosso posicionamento perante aquilo que nos acontece. Eu não tenho como mudar a realidade que determinada situação está acontecendo nesse momento, porque essa dificuldade ela está aparecendo para mim e está me desafiando. Isso eu não tenho como modificar, mas eu tenho como modificar a minha maneira de encarar aquilo que está me acontecendo. E é isso que vai ser determinante. Bom, eu posso me sentir a pior das criaturas porque eu estou sofrendo isso agora e me tornar uma pessoa depressiva porque isso está acontecendo, ou não. Ou eu posso encarar, peraí, eu tenho um desafio e eu preciso ter forças para resolver e para encarar esse desafio e conseguir passar por essa situação difícil. Muitas vezes a gente diz, e eu acho que isso é uma coisa muito comum a todos nós, que a gente quer paz. Todo mundo quer paz. Quando a gente faz aniversário, todo mundo deseja paz. Fim de ano, todo mundo deseja paz. Não tem quem não deseje paz. E a gente quer paz, realmente. E a gente sabe que a pessoa depressiva é alguém que nunca está em paz. Quem sofre o tempo inteiro nunca está em paz. Só que a gente tem que se questionar que tipo de paz nós queremos. Que tipo de paz nós queremos? Nós queremos a paz que nos deixa inertes, que nos deixa lá sentadinhos no nosso sofá, sem nenhum tipo de tarefas para fazer, sem nenhum tipo de desafio para cumprir. É essa paz que nós queremos? A mesma compreensão que nós somos espíritos aqui encarnados, que depois que nós desencarnarmos, nós vamos deixar esse corpo aqui, que muitas vezes a gente diz que é o corpo que é doente, a mesma compreensão que nos faz entender que, bom, se nós somos espíritos e o nosso mal-estar, ele vem do espírito, ela tem que nos tentar e nos ajudar a entender que a paz que nós temos que querer é aquela que vai nos fazer sermos melhores no dia de amanhã. Nós estamos aqui hoje para nos tornarmos cada vez melhores, para aprendermos nas situações. E não é para sermos melhores para os outros ou sermos melhores para alguma situação específica. É sermos melhores para nós. Quem, por exemplo, poderia dizer da sensação de felicidade que nós temos quando nós, por exemplo, conseguimos resolver um problema? Quando a gente consegue ver uma situação com outros olhos, quando a gente consegue resolver aquilo que estava nos incomodando, nós nos sentimos em paz, nos sentimos muito bem, e é por isso que aprender sempre mais e nos tornarmos cada vez melhores é algo que vai contribuir para a nossa evolução e para a nossa felicidade. Estarmos cada vez mais instrumentalizados para as situações da nossa vida é algo que vai nos fazer cada vez mais felizes. Então, a paz que nós temos que buscar não é a paz de não ter nada para fazer, de estarmos sempre sem problemas. É a paz da compreensão que os enfrentamentos da vida, eles sim nos fazem crescer. E que é pelos enfrentamentos da vida que Deus nos dá a oportunidade de nós aprendermos a sermos cada vez mais felizes. E nesses enfrentamentos, Deus jamais nos coloca um peso maior do que nós podemos carregar. Deus nos dá os enfrentamentos como
professores que vão nos ensinar aquilo que nós temos que aprender, mas ele jamais sobrecarrega os nossos ombros. Deus jamais nos sobrecarrega. Se hoje nós estamos diante de uma situação que a gente pensa assim, meu Deus, eu não vou aguentar, porque essa situação é muito difícil, é muito terrível, Deus jamais nos sobrecarrega. Mas Ele também nos dá todos os outros aparatos que nós podemos ter para que a gente consiga resolver, para que a gente consiga lidar com aquela situação de uma melhor forma. Vocês aqui devem conhecer, mas nós vamos relembrar a parábola do filho pródigo, que é uma parábola que pode nos ajudar a pensar sobre esse tema. A parábola do filho pródigo diz que, um senhor que tinha fazendas, tinha terras, melhor dizendo, ele ele tinha 2 filhos, e um dos filhos, o mais jovem, chega a ele e pede a parte dele na herança, porque ele queria sair, viver a vida, aproveitar a vida dele, e por isso ele precisava da parte dele na herança. Bem, o filho pródigo sai, vai viver a vida dele, com a parte dele na herança, e em casa fica o filho mais velho, que resolve ficar com o pai, trabalhando lá na sua propriedade, muito bem. E o pai dá, então, a parte da herança do filho mais novo, e o filho mais novo sai viver a vida dele. Bem, então nós temos aí 3 personagens. Nós temos o pai, o filho mais jovem, que pede a sua parte na herança, e o filho mais velho, que fica junto com o pai, trabalhando com ele. E aí a gente poderia pensar assim, essa história, ela se desenrola que, mais tarde, o filho pródigo que saiu viver a vida e gastar o dinheiro da sua parte na herança, ele percebe que a vida não era aquilo, que não era bem aquilo que ele queria, perde tudo, chega a comer a comida dos porcos e resolve voltar para casa. Quando ele chega em casa, o pai recebe o filho muito bem, recebe o filho de braços abertos, e o irmão mais velho se sente muito mal com aquela situação, afinal de contas, o irmão mais jovem havia gasto toda a sua parte na herança e, mesmo assim, o pai havia recebido aquele filho ingrato. Se nós pensássemos num primeiro momento, nós diríamos o seguinte, quem seriam, nessa história, os personagens mais propensos a serem depressivos? Bem, pensando na primeira parte, nós poderíamos pensar, o pai tinha uma boa razão para chegar a uma depressão, porque o filho querido dele pediu o dinheiro da sua parte na herança e foi embora, e ele sabia que o filho ia se dar muito mal naquela tentativa de aproveitar a vida. Em segundo lugar, o filho mais jovem, que vai embora, gasta tudo na sua imaturidade e acaba tendo que comer a comida dos porcos e tendo que voltar para casa. Mas nós poderíamos pensar, o filho mais velho não tinha por que se tornar uma pessoa depressiva. Afinal de contas, ele estava muito bem na casa do pai, trabalhando, nunca tinha sentido aquela coisa, aquela angústia por estar na casa do seu pai e querer viver essa vida mais agitada, longe da casa do pai. Mas se nós formos ver o desenrolar da história, no fim, o que acontece? O filho mais jovem, percebendo que errou, volta para sua casa e pede perdão. Pede perdão para o pai de uma forma muito humilde, revela e diz e consegue dizer para o pai o quanto ele errou naquela sua decisão e é acolhido então pelo seu pai. O pai, o que faz? Abre os braços para o filho naquele momento em que o filho, arrependido, retorna à casa. Nós podemos pensar que no coração de quem está disposto a pedir perdão e no coração de quem está disposto a perdoar, nunca há espaço para depressão. Então, num primeiro momento, nós poderíamos pensar que o filho mais jovem e o pai poderiam ser pessoas depressivas pelas circunstâncias que a vida os levaram. Mas eles estavam abertos ao perdão, a pedir e a dar o perdão. E é por isso que eles se tornaram pessoas muito tranquilas, eles acabaram
ficando muito bem no final dessa história. Mas o filho mais velho não tinha espaço no seu coração para perdoar o irmão que havia errado. Muito menos para perdoar o pai que havia perdoado o irmão. E se nós pudéssemos talvez ver o desenrolar da história, muito provavelmente nós encontraríamos mais tarde esse filho mais velho como uma pessoa depressiva. É por isso que nós podemos identificar, se a gente for estudar isso, que as pessoas depressivas, elas são pessoas que têm uma dificuldade muito grande de perdoar. Ficam presas a ressentimentos, ficam presas às mágoas que aconteceram no seu passado e não conseguem perdoar o seu próximo. E a mágoa, o ressentimento é um laço que nos prende muitas vezes muito mais do que o amor. Porque se eu tenho raiva, se eu tenho ódio, se eu tenho mágoa de uma pessoa, eu fico ligada a ela por muito tempo, até que essa mágoa se desfaça, que eu escolha desfazer esse laço que, na verdade, é muito negativo. Quando nós não damos espaço ao perdão no nosso coração, nós abrimos espaço para que a depressão se instale. Pessoas depressivas são pessoas muito apegadas ao seu passado. Ficam remoendo e ficam relembrando e ficam se sentindo mal por situações que aconteceram lá atrás e que elas não conseguiram resolver. Seja essas mágoas, essas situações em que alguém lhes fez algum mal, que elas não conseguem perdoar. Sejam situações que elas se arrependem. Bem, eu me arrependi, eu me sinto culpado porque eu fiz determinadas coisas e eu não consigo me liberar dessa culpa. Me mantenho preso ao passado pelas circunstâncias que eu me sinto culpado. E em outro aspecto, nós nos mantemos presos também a situações que eram de uma determinada forma no nosso passado, mas que agora não são mais. E que precisam ser modificadas. Então, eu não consigo me desligar do meu passado, porque no meu passado eu tinha uma condição de vida diferente do que eu tenho hoje, porque no meu passado eu tinha um trabalho diferente, e muitas vezes esses apegos, eles são muito mais materiais do que afetivos, ou até mesmo afetivos, porque fulano foi embora e nunca mais eu tive o afeto dessa pessoa, e eu nunca consegui me desinosar disso e seguir a minha vida buscando outros afetos. A pessoa depressiva é uma pessoa que se apega e que fica com o pé preso no seu passado. Não consegue resolver a estrada que fica lá para trás e por isso não consegue olhar para frente de uma maneira a se sentir em paz com o caminho que vai tomar daqui por diante. É por isso que a nossa proposta de pensar na luz do fim do túnel, em relação à depressão, ela vem com essa expressão. Por que pensar na luz no fim do túnel? Quando a gente pensa a luz no fim do túnel, muito provavelmente ninguém pensa na luz do fim do túnel lá para trás. Todo mundo imagina a luz no fim do túnel lá para frente. Nós não imaginamos que ela esteja atrás de nós. Pensando dentro dessa imagem da luz no fim do túnel e pensando que nós sempre imaginamos ela para frente, e isso não deve ser aleatório, nós pensamos ela para frente porque toda a luz que nos leva adiante, toda a luz que nos faz evoluir, sermos cada vez melhores, ela sempre está para frente. Nós não vamos conseguir sair da depressão se a gente ficar preso lá atrás. A gente não vai conseguir sair de uma situação de tristeza se a gente não conseguir resolver as situações de mágoa, ressentimento, culpa que nós deixamos lá no nosso passado. É só na medida que a gente conseguir, e isso não quer dizer deixar lá, porque quando a gente resolve deixar, muitas vezes a gente continua carregando essas situações mal resolvidas. O que a gente tem que fazer é ter a postura de conseguir resolver aquilo para conseguir caminhar adiante. Nós temos duas escolhas. Uma delas, que muitas vezes é a mais fácil, é a gente se manter numa posição destrutiva. Muitos podem pensar, mas quem é que se mantém numa posição destrutiva? Será que existe alguém que quer se destruir? Alguém que gosta de sofrer? Muitas vezes a gente está numa situação assim. Numa situação terrível e a gente não faz nenhum movimento para sair.
Ou a gente se mantém numa posição autodestrutiva, ou a gente se mantém numa situação que a gente se sente vítima das circunstâncias, que a gente se sente vítima daquilo que nos acomete, que a gente senta para trás e, bom, a coisa vai ser resolvida quando alguma coisa fora de mim acontecer, e aí realmente a gente vai ser vítima das tais doenças, das tais fobias, de todas essas questões, ou a gente toma nas nossas mãos a responsabilidade daquilo que nos acontece. E entende que, se hoje eu estou sofrendo por depressão, eu sendo um espírito aqui encarnado, aquilo que hoje está aqui no meu peito procede do espírito, eu, e não do meu corpo. Muitas vezes a gente vê por aí crianças que parece que já nascem depressivas, e a gente não entende, mas por que uma criança nasce assim tão depressiva? Muitas vezes a gente vê pessoas que a gente identifica que já desde muito cedo foram depressivas. Bom, a gente entende que a gente traz junto conosco os estados da nossa alma. E se nós, muitas vezes o depressivo entende que, por exemplo, o suicídio seria um caminho para acabar com a sua tristeza. Mas, na verdade, o que ele quer naquele momento não é matar o seu corpo. Ele quer matar a situação que não está deixando ele ficar em paz. Ele quer resolver aquela situação. Só que, como não consegue, acaba tirando a sua própria vida. E a gente sabe que o fim da vida aqui, ela não acaba com o sentimento depressivo, porque nós, espíritos, continuamos, depois do desencarne, com esse sentimento dentro do nosso íntimo. E muitas vezes, muito mais pelo arrependimento de não ter conseguido buscar outras maneiras para chegar a uma solução para essa situação. Às vezes a gente pensa que são os espíritos que nos trazem esses sentimentos negativos. Ah, hoje eu estou muito depressivo, hoje eu estou triste. Deve ter alguém aqui que está me intuindo alguma coisa ruim aqui, porque isso aqui não é meu. Nós só vamos receber a influência dos espíritos se nós nos afinizarmos. E isso não precisa ser espírito desencarnado. Se a gente chega perto de alguém que não está bem, que está triste, que está para baixo, como é que a gente sai da companhia daquela pessoa? A gente sai mal, a gente sai também, às vezes, um pouco para baixo, se a nossa energia permite que aquela pessoa nos influencie. Então, é da nossa responsabilidade nós escolhermos o que nós queremos para nós. Eu quero manter as mágoas no meu passado? Eu quero me manter como uma pessoa culpada, me sentindo culpada por aquilo que aconteceu? Ou eu quero entender a condição que eu fiz aquilo que hoje eu me sinto culpada? Eu quero me manter numa postura que não consegue resolver e encarar a realidade das situações que me aparecem? Eu quero ser uma pessoa que se sente numa certa posição de nostalgia em relação ao que era o passado? Eu quero permanecer assim? Ou eu quero, sim, hoje, tomar a iniciativa de olhar para aquilo que está me acontecendo com maturidade e ver, bom, o que eu posso fazer aqui para resolver aquilo que eu preciso resolver. Que nós possamos ver, então, a luz no fim do túnel quando estivermos com esses pensamentos depressivos, que nós possamos ajudar, talvez, os nossos familiares que se encontram nessa condição a ver essa luz no fim do túnel sempre adiante. Porque o Espiritismo nos ensina e nos esclarece que nós, seres imortais, temos sempre à nossa disposição todas as ferramentas dadas por Deus para que a gente possa crescer e evoluir. Quando nós pensamos na imortalidade da alma, nós conseguimos ver as dores que hoje nós sentimos como pequenos momentos da nossa evolução que nós vamos passar. Que amanhã já não vão mais nos afligir e que vão sim somar como experiências que vão fazer parte do nosso crescimento. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e que nós tenhamos todos uma boa noite.